Bom dia a todos, futuros auditores, analistas da Receita Federal, né? Já ia chamar vocês de futuros concurseiros, não, são atuais concurseiros e futuros colegas servidores públicos federais. Veja, antes da gente iniciar propriamente a aula, que o tema que eu trouxe hoje é um tema que com certeza está na sua prova, o tema de salário de contribuição, eu vou falar uns 3 minutinhos acerca desse concurso e da própria carreira na Receita Federal. Não sou da Receita Federal, não, mas atuei, trabalhei diretamente com o pessoal da Receita e vou falar por quê. O meu grande sonho, um dos grandes sonhos da minha vida, foi ser fiscal, né? E quando você quer ser fiscal, o sonho é ser fiscal federal, fiscal da Receita Federal. Então, em um determinado momento, eu resolvi estudar para o concurso da Receita Federal, como você hoje está almejando. Estudei, me preparei e preparei bem, estava muito bem preparada para o concurso. Você vai saber onde que eu quero chegar. Fui fazer a prova em 1998, bastante tempo atrás, em Brasília. E eram 2 dias de prova, como sempre foi, sábado e domingo. Fiz a primeira prova no sábado, saí de lá. E como, né, muito concurseiro tem esse péssimo hábito que eu vou falar que eu tive, saí de lá desesperada, achando que tinha ido mal na primeira prova, especificamente na prova de línguas, na prova de inglês. E aí chutei o balde, falei que tinha ido mal e tal, saí à noite, tomei vinho. No outro dia, obviamente, não estava bem fisicamente e fui fazer a prova do domingo. Fiz a prova do domingo e que, na verdade, eram matérias que eu mais dominava. Direito constitucional, direito tributário, né? Legislação aduaneira. E aí fiz a prova sem paciência, sem considerar cada questão. Fiz a prova, falei, já tomei pau em inglês mesmo, vou fazer a prova e seja o que Deus quiser. Conclusão, veio o resultado. Na época, eu não vou esquecer nunca mais, e foi um aprendizado para mim, enquanto na época concurseira e depois enquanto professora, veio o resultado. E a época eram 40 vagas para o local que eu estava pleiteando. E eu passei em 41º, exatamente, em 41º. Obviamente, não fui nomeada. Por quê? Porque você acha que um dos 40 iriam desistir de entrar no concurso da Receita? Não. Bem feito para mim. Bem feito por quê? Porque, na verdade, concurso, gente, você leva até o final. E sabe quantas questões de inglês que eu achava que tinha ido mal eu fiz? Das 10 que tinham na prova, eu acertei 9. Então, veja, esse caso eu venho contando há muito tempo. E em 2003, eu contei isso numa turma da Receita Federal. E a aluna ficou impressionada com aquilo, porque eu falei, olha, façam a prova do sábado, respirem fundo, porque já aconteceu. Vão no domingo, façam a melhor prova que vocês puderem. Saiu o gabarito preliminar, verifiquem se tem condições de recorrer das questões, usem o seu direito de recurso, levem esse concurso até o final. Concurso você leva até o final com seriedade. E aí ela foi fazer o concurso na época de analista.
da Receita para Minas Gerais. E aconteceu com ela que no sábado também, após a prova, ela desesperou e ligou para a mãe e falou: olha, nem vou fazer a prova de domingo porque eu fui muito mal. E a mãe lembrou desse caso, falou: olha, você lembra a professora que na época eu ministrava as duas matérias, tributário e previdenciário? A sua professora disse, contou a história dela: fica aí e faça a prova no domingo. E ela fez e foi aprovada em primeiro lugar no estado de Minas Gerais. Então veja, valeu para mim e valeu para ela, porque em 1999, no ano de 1999, eu fui aprovada em 3 concursos de procurador. Procurador federal, procuradora do Banco Central e advogada da União. Então veja, aquilo me deu gás, me deu experiência para levar adiante os meus estudos e os meus concursos até o final. Então você que está aí nessa luta, no caminho, né, para alcançar o seu objetivo final, você vai estudar e levar o seu concurso até o final. O caminho não é fácil, não é mesmo, e nem tem que ser, porque se ele for fácil, todos entrariam e a porta é estreita, né? Ela é estreita justamente porque é uma carreira boa, né? É uma carreira de Estado, é uma carreira respeitada, embora todo o cenário político por qual nós estamos passando, é uma carreira respeitável. Então você tem que acreditar que é possível você entrar. Ah, professora, eu não tenho padrinho, não sou de família A ou B. Eu também não. Eu sempre costumei falar que sou filha de ninguém, que eu sou filha do Zé Ninguém. A minha família é humilde, eu vim de classe humilde, né? E tive a oportunidade de fazer curso superior em faculdade pública, que na época, né, era também um tanto mais difícil, porque a gente não tinha a quantidade de universidades e faculdades privadas que temos hoje, e passei por esses obstáculos. Então, veja lá, tenho filho e é difícil de estudar, eu tinha. E trabalho e tenho pouco tempo de estudar, eu trabalhava. O meu marido me perturba, eu também tinha. Então você vai falar para o marido, para o namorado, para o noivo: olha, se você for uma pessoa de visão, fique quietinho, vendo o seu futebol, o seu jornal, né? Fazendo qualquer coisa ou me ajudando. Por quê? Porque eu vou ser auditora da Receita Federal e vou mudar, inclusive, a sua vida, porque a família muda a vida. Eu falo que quando um membro da família é aprovado, toma posse, entra em exercício num cargo público, toda a família muda. Eu sei por experiência própria e pelo convívio dos nossos alunos. Isso, gente, é garra. E vocês têm, porque num sábado, às 8 horas da manhã, você já está de pé, né? E ficando aí o sábado todo, domingo, para nos escutar e nos avaliar os cursos e estudar, já é um passo. Porque quantos ainda estão dormindo ou se divertindo? Pensa o seguinte: eu vou tirar um tempo do convívio familiar, porque vai, né? Da minha diversão, porque vai, mas é por um objetivo maior. E depois é só alegria, tá ok? Agora vamos à nossa matéria. O nosso curso vai ser sobre o direito previdenciário. Nos últimos concursos da Receita Federal, a Receita apenas exigiu a parte de custeio da Seguridade Social. Então, o conceito de Seguridade Social, seus princípios e o financiamento da Seguridade Social. Então, o que você estudou até agora
para os concursos? A parte constitucional e a Lei 8.212, com parte do Decreto 3.048, que a regulamenta. Sim. Então, a princípio, o nosso curso, que já está gravado, né? Você não corre o risco de adquirir um curso e ficar sem aula. Ele, a princípio, já está gravado com essa parte. Então, vamos basear no edital anterior. Então, o que eu fiz? Eu vou trabalhar a teoria em exercício, questões desafio e questões que eu mesma elaborei. Por quê? Para pontuar determinados conteúdos que eu entendo importantes. Você vai perceber aqui na aula. No entanto, até chegar efetivamente o seu concurso, provavelmente no segundo semestre de 2017 ou no início de 2018, nós vamos ter algumas inclusões. Por quê? Você sabe que o Ministério da Previdência Social foi extinto. Se não sabe, acaba de saber. A Previdência Social, ela foi incorporada ao Ministério da Fazenda. E quando isso aconteceu, a própria Receita Federal começou a despertar mais o interesse pela Previdência. Por quê? Eu sei que tem milhares de pessoas me ouvindo agora, mas na própria Receita Federal, nós temos colegas que não têm conhecimento sobre Previdência, né? Então começou a despertar um conhecimento maior sobre as contribuições previdenciárias. E aí, a tendência é que na sua prova tenha um peso maior ou questões até melhor elaboradas pela ESAF. Além disso, nós temos uma reforma da Previdência que pode vir a ser cobrada no seu próximo concurso, se ela for aprovada antes dele. E como é tendência dos últimos concursos agora, a questão da Previdência Complementar. Você sabe que a União, em 2012, ela instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais. A partir daí, os servidores que ingressaram no Serviço Público Federal têm os seus proventos de aposentadoria e pensão limitados ao teto, ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, aderindo ou não à previdência complementar, a FUNPRESP, ESE. E quem fiscaliza a FUNPRESP? A Previc. E a Previc está vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, são duas questões que, se tiverem no seu próximo concurso, Previdência Complementar e Reforma Previdenciária, eu me comprometo, e aí está bem gravado para vocês, eu me comprometo a gravar, a incluir nesse curso. Então, você, ao adquirir o nosso curso, completo com as outras matérias, ou apenas isolado, apenas de direito previdenciário, você vai comprar um curso com preço X, sabendo que ele poderá ser bem maior do que você está comprando hoje. Hoje você está comprando baseado no edital anterior, podendo ser crescido, né, de matérias que vão ser incluídas no próximo edital. Previdência Complementar e Reforma Previdenciária, ok? Mas agora nós vamos começar a
tratar de um tema, e esse tema com certeza está na prova, né? Ao longo dos anos, ele é um tema querido de todos os examinadores e também da sua banca, da Banca Exaf, porque ele é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então, não tem como sair dele. Se você já vem estudando, você pode até acompanhar pela Lei 8.212 de 91, devidamente atualizada, né, o artigo 28, tá ok? E eu falando demais, esqueci de me apresentar, né? Não falei nem meu nome e nem o cargo que eu ocupo. Então, vamos lá. Direito Previdenciário, professora Adriana Menezes. Hoje eu sou procuradora federal, hoje não, há 17 anos eu sou procuradora federal da Advocacia Geral da União, sou procuradora-chefe de uma autarquia federal e trabalhei durante muito tempo com a parte de direito previdenciário, leciono direito previdenciário há 16 anos, previdenciário e direito tributário, tenho uma ligação muito estreita, né, com a fiscalização e amo os auditores. Por quê? Porque além de professora de direito previdenciário, eu sou professora de direito tributário, então eu acho que eu consigo captar, às vezes, as dúvidas que vocês têm, porque eu não fico adstrita ao previdenciário. Porque, na verdade, a parte de custeio que vocês aprendem em previdenciário nada mais é que tributário. Por quê? Porque as contribuições previdenciárias são espécies tributárias, ok? Então, o tema que nós escolhemos para a aula hoje é o tema salário de contribuição. Veja, você vai encontrar na sua lei salário de contribuição com hífen, né? Eu já fiz uma consulta à Academia Brasileira de Letras e me falaram, olha, salário de contribuição sem hífen. Mas a legislação atual continua colocando hífen. Vamos lá. Primeira questão. Sobre o conceito de salário de contribuição, analise os itens a seguir, classificando-os como corretos ou incorretos, para, a seguir, assinalar a assertiva que corresponda à sua opção. Veja, aqui você tem que identificar o que está correto no conceito de salário de contribuição. É muito comum, é o estilo da própria Exaf, aquelas questões de VVF, né? VVFF, quer dizer, na verdade ele utiliza uma questão apenas para você analisar várias assertivas. Nesse caso, nós vamos estudar conceito de salário de contribuição. E aí eu falo, o salário de contribuição, como eu disse, ele é o quê? A base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados, com exceção, coloque aí, com exceção do segurado especial, com exceção do segurado especial. Por quê, professor? Porque o segurado especial, obrigatoriamente, ele contribui sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. Veja, os demais têm a contribuição incidindo sobre um determinado valor. Esse valor é chamado de salário de contribuição. E o artigo 28 da Lei 8.212, ele vai traçar o conceito de salário de contribuição para cada tipo de segurado. Então, no caso de empregado, trabalhador avulso, ele tem um conceito. Empregado doméstico, outro. Contribuinte individual, outro. E segurado facultativo. Então, veja,
aqui eu tenho que analisar cada assertiva para verificar se está certo ou errado. Vamos lá. 1. Para os segurados, empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida, a totalidade dos rendimentos que lhes são pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos, decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou de acordo coletivo de trabalho ou de sentença normativa, observados os limites mínimo e máximo. Veja, é imensa a conceituação, mas ela está correta. E eu vou chamar a atenção de alguns pontos. Olha, inclusive as gorjetas. Então, gorjetas entram no cálculo do salário de contribuição, formam, né, o salário de contribuição. E aí veja, a totalidade dos rendimentos que são pagos, devidos ou creditados a qualquer tempo. Para você que vai prestar serviço, ou que vai prestar concurso para a Receita Federal, tem que colocar que o fato gerador da contribuição previdenciária é o quê? É a prestação remunerada do serviço e não o pagamento, porque nós trabalhamos com regime de competência e não regime de caixa. É o único público que eu consigo falar isso com muita tranquilidade. É o público da Receita Federal. Qualquer outro é difícil. Por quê? Porque não estuda contabilidade, não estuda bem o direito tributário. Então, quando eu falo o fato gerador é a prestação remunerada do serviço, eu não preciso mais explicar, né? O regime é o de competência e não o de caixa, eu estou tranquilo. Porque você, futuro auditor, futuro analista, nada de braçada, tá ok? Mas isso, nada, e tem que fazer esses links, porque ESAF sabe fazer. Então vamos lá. Sob a forma de utilidade dos ganhos habituais, decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço. Por que está empregador ou tomador de serviços? Porque é o mesmo conceito para empregado e para trabalhador avulso. Você sabe que o trabalhador avulso não tem vínculo empregatício. Então, tecnicamente está correto para o tomador de serviço. Então, aqui está correto. Agora, eu coloquei lá, inclusive gorjetas. Quando eu coloco inclusive gorjetas, eu vou adiantar para vocês a nova lei das gorjetas, a Lei 13.419 de 2017. Pode olhar no site do Planalto que ela não está. Por quê? Porque ela entra em vigor 60 dias da data da sua publicação, que foi agora, dia 10 de março, tá? Então não adianta que não vai achar. Mas daqui 60 dias ela está em vigor e ela traz alteração na CLT, exatamente no artigo 457, parágrafo 3º. Olha só, considera-se gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Então, essa lei aqui, além de trazer o conceito novo de gorjeta, ela vai determinar que haja, né, uma retenção da contribuição previdenciária. Então, eu estou esperando a lei entrar em vigor para verificar como vai ser alterada a Lei 8.212 e a regulamentação dessa retenção de 20, né, de 33, etc., para trazer a atualização do curso. Não adianta, professora, esse curso já está com a nova lei das gorjetas? Ainda não. Por quê? Primeiro, que não entrou em vigor. Segundo, que eu preciso da regulamentação no previdenciário sobre como vai ser feita a retenção da contribuição previdenciária. Então, já estou adiantando que assim que sair, eu atualizo. Atualizo não, eu acrescento, porque na verdade não é nem atualização, é acréscimo, né? Então, você já sabe que tem uma lei já conceituando melhor gorjetas, que faz parte do salário de contribuição, né? E que isso vem na sua prova, óbvio, porque a Receita está de olho nessa arrecadação também, tá ok? Então, a assertiva 1 está certo com o conceito de salário de contribuição. Agora veja o 2. Para o segurado empregado doméstico, salário de contribuição seria a remuneração registrada em sua carteira de trabalho e previdência social, CTPS, ou comprovada mediante recibos de pagamento, observados os limites mínimo e máximo. Certo? Certo. Professora, essa questão é de 2012. Em 2015, nós tivemos a Lei Complementar 150, trazendo a regulamentação sobre o contrato de emprego doméstico. Continua esse conceito? Continua. Pode ir lá na Lei 8.212. Por quê? Ela não agride, ela não afronta a Lei 150, Complementar 150. Por quê? Olha, a remuneração registrada na carteira, comprovada mediante os recibos de pagamento. Porque, na verdade, quando os empregados domésticos passaram a ter direito a outras parcelas, a outras verbas trabalhistas, horas extras, adicional noturno, né? Isso tudo vai ser considerado para ele parte do seu salário de contribuição. Sim, parte do seu salário de contribuição. Por quê? Tem como verificar? Tem. E a lei se colocou, ou comprovada mediante recibos de pagamento, observados os limites mínimo e máximo. E você vê que no caso do empregado e do trabalhador avulso também, observados os limites mínimo e máximo. Quais seriam esses limites mínimo e limite máximo? O limite mínimo para o caso dos três, empregado doméstico e trabalhador avulso, é o salário mínimo considerado no seu valor horário, diário ou mensal, por hora, dia ou mês. O limite máximo é aquele estabelecido por portaria, hoje, do Ministério da Fazenda. Antigamente, eram 2 ministérios que faziam a portaria, Previdência e Fazenda. Hoje não, né? Pelo Ministério da Fazenda. Então, se
tiverem a curiosidade de saber o limite máximo, a portaria número 8 do Ministério da Fazenda de 2017 traz como limite máximo do salário de contribuição em 2017 o valor de R$ 5.531,31. Então, acima desse valor, mesmo que tenham parcelas de salário de contribuição, não haverá contribuição previdenciária, não terá incidência da contribuição. Vamos lá, então, primeiro e segundo, certo. Terceiro, para o segurado contribuinte individual, independentemente da data de filiação ao regime geral de previdência social, considerando os fatos geradores ocorridos desde 1º de abril de 2003, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Essa questão, essa assertiva, ela está correta. Só que o examinador, ele foi um pouco maldoso. Ele quis, nessa assertiva, desestabilizar um pouco o candidato. Quando ele coloca a partir de abril de 2003, poxa, o cara está em 2012 fazendo um concurso. Ele sabe lá alguma coisa de 2003, né? Isso era para desestabilizá-lo. Na verdade, a partir de abril de 2003, quando nós tivemos a Lei 10.666, acabou-se o chamado salário base. Vem até no seu edital, salário base. E os contribuintes individuais passaram a ter como salário de contribuição toda a remuneração que ele ofere pela prestação de serviço a empresas ou pelo exercício da atividade por conta própria durante o mês. Observados também os limites mínimo e máximo. O limite mínimo do salário de contribuição desse contribuinte individual é o salário mínimo. Não é o salário mínimo em hora, dia ou mês. É um salário mínimo. Então, ele não pode contribuir naquele mês com valor, com base de cálculo inferior a um salário mínimo. E o valor máximo, que é o valor máximo para todo mundo, igual, fixado por portaria do Ministério da Fazenda. Então, o 3 também está correto. Agora vamos à assertiva 4. Para o segurado especial que usar da faculdade de contribuir individualmente, o valor por ele declarado. Olha só, eu comecei a falar no início da aula que o salário de contribuição era a base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados, exceto do segurado especial, porque ele obrigatoriamente contribui sobre a receita bruta da comercialização da sua produção, não foi? Foi. Ora, receita bruta da comercialização da sua produção. E agora está falando aqui, olha, se ele facultativamente quiser contribuir como individual, pode. Então, veja, vamos já falar. O segurado especial, de forma obrigatória, tem a sua contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. Se ele quiser, então, de forma facultativa, mas não se eximindo da obrigatoriedade daquela contribuição, de forma facultativa, ele poderá contribuir nos moldes do contribuinte individual. Mas aí o seu salário de contribuição será como de um segurado facultativo, que é qual? O valor por ele declarado, o valor por ele escolhido, observados os limites mínimo e máximo.
um salário mínimo e o valor máximo estabelecido pelo Ministério da Fazenda. Então, veja, para o segurado especial que usar da faculdade de contribuir individualmente, o valor por ele declarado, certo? Então, você já sai sabendo que o segurado especial pode facultativamente contribuir nos moldes do contribuinte individual. O seu salário de contribuição será o mesmo de um segurado facultativo, que é o valor por ele declarado, observados os limites mínimo e máximo. Então, todas estão corretas, né? 1, 2, 3 e 4. Então, portanto, eu posso marcar a alternativa é: todos os itens estão corretos. Então, você viu aí o estilo do nosso curso Teoria em Exercício. Então, veja, fizemos a primeira questão. Aqui está o conceito de salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso, fazendo alusão à nova lei de gorjetas, que entrará em vigor daqui a 60 dias, mais ou menos, né? A do empregado doméstico, como está na lei, a do contribuinte individual, a do segurado facultativo, certo? Agora vamos à segunda questão. É uma questão mais antiga, mas só para mostrar para você como a ISAF gosta desse tema. Lógico, você, auditor fiscal, tem que saber quais são, né, quais são as parcelas ou o conceito, qual é o conceito de salário de contribuição, porque é a base de cálculo da contribuição que você vai ali verificar. Então, veja, para os segurados empregados e trabalhadores avulsos, entende-se por salário de contribuição. Letra A. A remuneração oferida sem dependência da fonte pagadora em uma ou mais empresas, ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. A primeira coisa que eu percebo é que, se você for um pouquinho esperto, você vai aqui lá no enunciado e vê que o segurado é empregado e trabalhador avulso. Na assertiva A, se você não souber exatamente o conceito de salário de contribuição do empregado, mesmo assim você já sabe que a letra A está errada. Por quê? Porque empregado não exerce atividade por conta própria. Veja, a remuneração sem dependência da fonte pagadora em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria. Empregado exerce atividade por conta própria? Não. Trabalhador avulso exerce atividade por conta própria? Não. Professora, mas trabalhador avulso exerce trabalho em caráter eventual? Sim, mas não por conta própria. Porque ele tem o quê? Ele exerce o trabalho eventual para uma ou mais empresa, urbana ou rural, com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Então, ainda que você não lembrasse exatamente o conceito, esse aqui não poderia ser, né? Então, a gente sabe que o aluno, às vezes, o candidato, às vezes, não sabe tudo, mas ele vai passar. É isso que, às vezes, eu falo, olha, eu não vou fazer o concurso agora, não, porque eu não estou totalmente preparado. É isso que eu ouço, às vezes, de aluno. Que dia que você acha que você vai estar preparado? Você sabe? Nem eu sei. Então, faça o concurso. Estude como se o edital fosse amanhã. Se prepare como se o edital
fosse amanhã e a prova daqui a pouco. Não vem com essa, eu vou estudar daqui 2 meses para depois eu começar a fazer minhas provas. Não. Concurso a gente faz até passar. E quanto mais a gente faz, mais experiência, mais conhecimento a gente tem. Eu costumo dizer que, daqui 2 anos eu estou bem, estou bom para passar. Mentira. Porque se você der um prazo, isso pode reverter contra você. Você estuda menos, você se cobra menos, você deixa de estudar um dia e ir ao churrasco. Não sou contra, não. Pode ir, depois que fizer a lição de casa. Né? Vai ao churrasco, é tão importante esse churrasco. Estuda antes, porque aí você vai sem culpa. Né? Não deu para estudar 6 horas hoje? Estuda 3. Mas eu não tenho 3, eu não tenho tempo, professor, estuda 2. Eu era maluca. Vou contar uma história. Eu ia aos jogos de futebol do meu filho, né? Todas as mães lá. E eu com fone. E eu estava escutando aula ou escutando lei e tal. E quando levantavam lá para bater palma para algum gol lá do time do meu filho, eu também levantava, mas eu nem sabia quem estava fazendo o gol, né? Eu marcava presença porque mamãe tem que ir no futebol do filho, o filho achava legal, mas eu estava escutando a minha matéria. De repente, tinha alguma dúvida, anotava no caderninho, quando chegava em casa, dava uma lida. Então, todos os momentos que eu podia, porque eu também trabalhava, eu tinha filho, tinha marido, tinha tudo que vocês reclamam de ter, né, alguns de vocês, eu fazia. Então, toda possibilidade que eu tinha para estudar, eu fazia. Até hoje, né, eu faço isso não para concurso, mas para dar aula, para dar meus pareceres e tal. Às vezes estou dirigindo, vem uma coisa assim, eu falei, tem que ver isso. Né? Isso acontece com a gente até hoje. Fiquei maluca em concurso e continuo maluca até hoje. Vamos lá. B. O valor recebido pelo cooperado ou a ele creditado, resultante da prestação de serviços a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, por intermédio da cooperativa. Ora, valor recebido pelo cooperado, recebido através das cooperativas. Você estudou todos os segurados da Previdência Social. Te pergunto, cooperado de cooperativa, seja de trabalho ou de produção, é enquadrado como empregado ou como trabalhador avulso? Não! Então, se não é empregado nem trabalhador avulso, eu já corto a letra B. Eu não preciso ficar lá pensando, é ou não é? Não, cooperado não é empregado, né? Letra C. O valor por eles declarado, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Valor por eles declarado é salário de contribuição do segurado facultativo, não de empregado ou de trabalhador avulso. Alguém pode falar comigo assim, não é nem esse não, professora, porque eu sei que o do empregado e o do trabalhador avulso é aquele maior, né? É aquele que tem um conceito maior. Vale também porque já sai da letra C. Letra D. 20% do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte, não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no documento. Olha, valor bruto de frete. Quem cobra frete é condutor autônomo de veículo e não é empregado. Condutor autônomo de veículo é contribuinte individual. Então, também vamos riscar. Esse condutor autônomo de veículo, classificado como contribuinte individual, tem sim o seu salário de contribuição, não o valor total do frete, mas 20% dele.
né? Sobre o valor do frete. E aí vale o condutor do veículo, da coletadeira, da máquina de terraplenagem. Teve um novo conceito na Lei 8.212, em 2015, que veio melhor para definir esse condutor, né? Letra E. A remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida, a totalidade dos rendimentos que lhes são pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês. Letra E seria a correta. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E. Veja, a alternativa é a correta. Professora, mas não está completo, porque não está lá assim. Inclusive, gorjetas, os ganhos habituais, reajustamento salarial decorrente de sentença normativa, acordo coletivo. Não tem problema, mas está errado. Vocês têm que aprender isso, né? Está errado. A remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, não está errado. Certo? Até porque todas as outras estão erradas, né? E aí, na hora da sua prova, não adianta discutir com o examinador. Aquele momento é o momento de você marcar. Você pode discutir até depois, mas ali é o momento de você marcar. E você só tem a alternativa E como correta. Tá certo? A alternativa é a correta. Veja, tem alguma pergunta? Gente, que coisa boa, né? Ou vocês não estão assistindo a aula, tem alguém assistindo, né? Ou tá indo bem porque não tem dúvida. Então, como eu tenho ainda mais 10 minutos, eu vou para a terceira questão e a gente continua. Veja lá. Análise assertiva. Olha, nesse caso aqui é uma questão da Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi aplicada em 2015. É uma questão que tinha várias assertivas, mas só uma era de salário de contribuição. Então, só tirei essa para trazer para vocês. Veja, integra o valor do salário de contribuição, a quantia paga pela pessoa jurídica, a programa de previdência complementar fechado, disponível apenas aos seus gerentes e diretores. Veja. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Integra. Você vai ver no seu edital que está lá assim. Que está lá assim. Parcelas integrantes e parcelas não integrantes do salário de contribuição. Se você já tem um edital anterior, você pode colorir essa parte, porque, gente, toda banca gosta e a ESAF ama. São as parcelas que compõem o salário de contribuição e aquelas que estão fora desse conceito. Por quê? Você é auditor fiscal. Você tem que saber o que vai compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Muito mais você, né? Se o PFN, que é o Procurador da Fazenda Nacional, que vai lá representar judicialmente a Fazenda Nacional, que vai defender, no caso, no futuro, uma autuação sua, né? Ou, preventivamente, uma ação declaratória, né? Para não ter a relação tributária, imagine você que vai trabalhar com isso, que vai ter que saber se integra ou não. Então, anote aí o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212. Esse, meu caro, é assim para colar no espelho do banheiro. Por quê? Quais são as parcelas que não integram o salário de contribuição, que estão fora da incidência da contribuição previdenciária? E aí, quando você começa a estudar esse parágrafo 9º, algumas parcelas não são integrantes desde que. Então, quando for estudar e tiver lá desde que, prestem atenção. Veja, quando uma empresa disponibiliza, esse é o verbo, aos seus empregados, aos dirigentes da empresa, um plano
de previdência complementar, a contribuição que essa empresa paga a esse plano de previdência complementar não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, não é salário de contribuição. Mas para que ela seja excluída do salário de contribuição, o programa de previdência complementar tem que estar disponível a todos da empresa, empregados, dirigentes, gerentes da empresa. Se for direcionado a algum setor, a alguns empregados, a alguns dirigentes, aí não estaria disponível para todos. E nesse caso, faz parte da base de cálculo, faz parte do salário de contribuição. Então veja, integra o valor do salário de contribuição, a quantia paga pela pessoa jurídica a programa de previdência complementar fechado, disponível apenas a seus gerentes e diretores. Então, disponibilizou a todos? Não, disponibilizou apenas aos gerentes e diretores. Como não disponibilizou a todos da empresa, essa verba, esses valores, passam a integrar o salário de contribuição. Não ficam excluídos, segundo o parágrafo 9º, artigo 18 da Lei 8.212 de 91. Então, portanto, a assertiva ela está correta, corretíssima, integra. Para não integrar, tinha que ser disponível a todos os empregados e dirigentes da empresa. Certo? Então, correta vai integrar. Mais uma, a gente ainda tem um tempinho. Vamos lá. 4. Segundo a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores, integra o salário de contribuição. Eu fiz questão de trazer, por quê? Mas é procurador da Fazenda, está pedindo legislação e jurisprudência. Mas nesse caso aqui, a jurisprudência, ela está de acordo com o entendimento da própria Receita Federal, né? Então, vale a pena a gente trazer. E a ESAF, ultimamente, como todas as outras bancas, elas também não estão muito texto de lei. Elas estão começando a ter questões um pouco melhor, até para pegar candidatos mais preparados. Então, veja lá. Integra o salário de contribuição. O que faz parte? Letra A, auxílio creche. Não. Auxílio creche não faz parte. Inclusive, eu tenho uma súmula do STJ, a súmula 310 do STJ, que fala que o auxílio creche não integra o salário de contribuição. 2. O aviso prévio indenizado. Foram muito felizes quando colocaram essa palavrinha. Não há discussão quando vem indenizado, aviso prévio, férias indenizadas. Isso, de qualquer maneira, é verba indenizatória, não integra o salário de contribuição. O vale transporte pago em pecúnia ao empregado, pago em dinheiro ao empregado, também não integra o salário de contribuição. Inclusive o STF, né, em 2010, bateu o martelo e a própria Advocacia Geral da União lança uma súmula dizendo que não tem incidência de contribuição previdenciária ou vale transporte pago em pecúnia. Letra D. A verba paga a título de incentivo à demissão. Não integra. A verba paga pelo empregador ao pai nos primeiros 5 dias após o nascimento do filho. Salário paternidade. Integra sim.
Olha, professora, a gente sempre aprendeu que o salário maternidade integra o salário de contribuição e continua assim. E aqueles 5 primeiros dias, ou 20, dependendo do caso, você sabe que a legislação trabalhista também ela foi alterada, então tem a possibilidade de um pai ter não só 5, mas 20 dias de licença paternidade, né? Os 5 dias de licença paternidade são considerados salário de contribuição, tem a incidência da contribuição previdenciária. Então, esse valor, esses dias são pagos pelo empregador. A Receita entende que sim, e a própria jurisprudência, o STJ, já afirmou o entendimento, né? Na mesma decisão que ele confirma que salário maternidade e salário paternidade são salários de contribuição. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Então, hoje eu adorei, né? A alternativa E, coincidentemente, nem tinha percebido, confesso a vocês agora que eu percebi que são quase todas a alternativa E, tá ok? Deixo para vocês aí a possibilidade de nos acompanhar pelo Instagram, né? Eu acho que no material eu já havia colocado, Prof. Adriana Menezes, tá? Prof. Adriana Menezes, podem acompanhar e aí vocês vão vendo as dicas de tributário, de previdenciário, aqui no ponto, adquirindo os nossos cursos, tanto o curso completo quanto o curso exclusivo de Direito Previdenciário, vocês têm lá o fórum de dúvidas que nós vamos acompanhando e respondendo ponto a ponto para vocês, né? Vamos encaminhando o estudo de vocês. Um grande abraço, um bom final de semana, com webinário aí com todos os nossos colegas e espero que tenha acrescido alguma coisa para vocês. Tem alguma pergunta em particular? Então, gente, um grande abraço e conte conosco.